Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. Meu nome é Rafael Costa, eu sou educador financeiro e hoje nós vamos falar sobre risco, vamos falar sobre volatilidade e vamos falar sobre dois grandes investidores, que é o Howard Marks e o Nassim Taleb. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve e ativa a notificação, tem vídeos novos todas as semanas. Então, vamos começar a entender aqui o tema desse vídeo ao falar sobre risco, né? A atual concepção de risco no mercado, ela é muito antiga, ali da década de 50, com a teoria moderna de portfólio de Harry Markowitz, onde ele correlacionou a base de volatilidade com risco. E a partir disso, ele começou a fazer esta abordagem onde indicadores que avaliam a volatilidade, né, como o caso aqui de desvio padrão, de beta, acabam sendo o risco dos ativos, e a partir dessa abordagem, a volatilidade acabou sendo aí no mercado colocado como um risco, a medida de risco. Mas isso não é exatamente a melhor maneira de medir risco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? A partir disso, o mercado começou a se desenvolver e começou a criar modelos que conectavam volatilidade ao retorno, e o modelo mais famoso é o KPM, né? Esse modelo KPM, ele foi ali criado por Lynn Sharp lá na década de 60, onde ele pega, por exemplo, o beta, que é uma medida relativa aí de volatilidade, e traz o retorno esperado através dessa fórmula, né, que eu vou falar rapidinho aqui para você, que é o retorno esperado é igual à taxa livre de risco, no Brasil aí é a taxa Selic, mais o beta versus o prêmio de risco de mercado. Basicamente, o que a gente está dizendo aqui? Que eu tenho que ter um retorno maior sobre ativos com maior volatilidade. Por quê? Porque eu assumo que volatilidade é risco. No entanto, ao longo da história, né, vários eventos aí, conhecido como cisnes negros, como crise do subprime, a bolha da internet, a pandemia, né, mostraram que a volatilidade é uma medida de risco muito, muito limitada. E se você não sabe o que é um cisne negro, um Black Swan, né, no mercado, vou te explicar, né? Até 1967 era uma verdade absoluta na Europa que todos os cisnes eram brancos, porque até então nenhum europeu tinha observado até então um cisne negro. E isso, obviamente, mudou a partir aí da colonização da Austrália, onde foram observados vários cisnes negros. E aí o mercado financeiro assumiu isso para ele, né? Dizendo que quando acontece alguma coisa inesperada, quando acontece alguma coisa que muda radicalmente a nossa percepção sobre o mercado, ele se tornou um cisne negro, porque foi exatamente isso que aconteceu lá na década de 60, quando os europeus categoricamente falavam que só existiam cisnes brancos, e quando a colonização ali da Austrália, a observação do cisne negro muda essa percepção, né? Então a lição do cisne negro é basicamente que o maior erro humano é acreditar que o mundo funciona de uma forma imprevisível, né? Tudo aquilo que vai acontecer será de igual magnitude ao que já aconteceu, né? Um grande exemplo é, por exemplo, ali o acidente de Fukushima, né? Foi projetado uma usina nuclear que aguentasse, vamos dizer assim, um maremoto que até então era o maior já visto, né? Então, ó, beleza, eu vou projetar aqui uma usina e essa usina vai aguentar o maior maremoto já visto na história do Japão. O problema é que o próximo maremoto, alguns anos depois, veio um maremoto muito maior. Tá? Então a gente vive em um universo de eventos raros, imprevisíveis e que moldam a história mais do que o dia a dia, né? Eventos normais e esperados. Tá? Então, a partir disso, é necessário uma nova abordagem que, ao ver a ineficácia, né, da volatilidade como medida de risco, Howard Marks aí propõe um reposicionamento na forma de olhar o risco, priorizando aí preservação de capital e a resiliência dos portfólios frente às crises, tá? Então, para isso, a gente faz uma abordagem holística, né? Um nome bonito, que é levar em consideração diversos fatores, não só análise aí de volatilidade, que são análises objetivas, né? Estatísticas, mas também análises qualitativas e principalmente os ciclos de mercado. Quando a gente fala de ciclo de mercado, principalmente inflação e juros, tá? Então, contra essa incerteza inerente ao mercado, o melhor remédio, né, dado por Howard Marks é a diversificação, né? Ao considerar todos os fatores, você precisa reduzir esse risco de concentração
através da diversificação, considerando aí principalmente a correlação entre os ativos, né? Então aqui trazendo em miúdos, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando a gente investe em ativos brasileiros, nós somos brasileiros e investimos em ativos brasileiros, fundos imobiliários, ações e por aí vai, ETFs. É, o que é interessante, né? Ao construir o seu portfólio, você ter ativos de correlação negativa com os ativos brasileiros, como, por exemplo, ativos dolarizados. Por quê? Porque quando um está subindo, muito provavelmente o outro estará caindo. Isso diminui demais o risco da carteira, diminui também a volatilidade e dessa maneira, em momentos de estresse no mercado, não há o comprometimento de toda a estratégia, de todo o portfólio, tá? Então, existe aqui uma reclassificação do risco, onde a volatilidade não é risco, e risco é ao investir e, com isso, ter a perda permanente de capital. Dessa forma, ao entender que o risco é a perda permanente de capital, você não se preocupa mais tanto com a volatilidade. Ele se preocupa muito mais com a qualidade dos ativos, né? Será esse ativo, por exemplo, né? Eu vou citar aqui um ativo bastante volátil aqui no Brasil, Petrobras. Será que a Petrobras ela tem um risco porque ela é volátil demais ou porque ela tem um risco, por exemplo, de quebra, de deixar de existir? Então é esse tipo de abordagem, esse tipo de pensamento que é necessário ser feito aí para fazer essa reclassificação do risco, essa nova abordagem, né? E nesse momento eu sei o que você está pensando, pô, Rafael, muito interessante isso, né? Não olhar a volatilidade como risco, trazer aí a perda permanente de capital como uma medida coerente de risco, mas a verdade é que eu não sei como aplicar isso nos meus investimentos. E eu sei que isso é um pouco complicado, principalmente para quem não vive do mercado, assim como eu e como a minha equipe aqui da Cashwise, tá? Então, eu tenho um convite para você. Eu tenho um escritório de assessoria de investimentos chamado Cashwise, onde nós ajudamos investidores como você a colocar estratégias como essa, né, de diversificação com correlação negativa dentro da sua carteira para te ajudar a sobreviver a todos os cenários da bolsa de valores. Ou ainda, Rafael, eu tenho dinheiro no banco, eu só quero melhorar minha taxa de retorno aqui, mesmo em renda fixa, vocês ajudam? Sim, nós também trabalhamos com os investidores conservadores que querem investir melhor em renda fixa. Então, independente de qual o seu perfil de investidor, nós aqui conseguimos te ajudar. E para isso, eu tenho um convite para você. Vai no link que está na descrição ou escaneia esse QR Code na tela e pede uma reunião gratuita com o meu time, onde eles vão analisar os seus investimentos, ou ainda, se você não tiver investimentos, eles vão te ajudar a construir uma carteira de investimento, tudo isso gratuitamente, para que você entenda como que o nosso trabalho funciona e veja se faz ou não faz sentido para você ter o nosso acompanhamento, mas eu te adianto, faz e faz muito sentido. A gente já tem aqui mais de 2.500 clientes, 100% satisfeitos, que são atendidos por um dos nossos mais de 50 profissionais aqui, que está totalmente disponível para você que está me vendo aqui nesse momento, pedir ajuda e dessa maneira melhorar o seu retorno, diminuir o seu risco, diminuir sua volatilidade, se é isso que te incomoda, e no final do dia buscar os seus objetivos financeiros. Então, novamente, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code. Estamos aqui disponível para te ajudar nos seus investimentos e a sua opinião é muito importante para mim. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, de você compartilhar com alguém que precisa conhecer o meu canal, entender o tema desse vídeo, né, que volatilidade não é risco e, principalmente, não esquece de se inscrever e ativar a notificação, tem vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima.